própria. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Começando aqui outra live, Ilha de Baal. Então, isso incomoda muita gente e tem que incomodar mesmo, porque todo esse povo está indo embora. E eles vão cair atirando, gente. Então, não se acanhe se a live cai, volta, se bloqueia comentário. Não se acanhe, porque você está fazendo parte de uma Assembleia Geral Cósmica. Valide essa Assembleia aqui, nesse local. Esse é o local da Assembleia. Isso aqui é livre e é para você de boa vontade. Boa tarde, Rafael. Muita gratidão por estar aqui. E vamos que vamos. Boa tarde a você que está em casa, seja no ao vivo ou no gravado. É um tema com uma pauta muito delicada, com palavras que a própria plataforma pode causar algum tipo de bloqueio ou restrição. Então, fique atento e vamos à Assembleia Geral Cósmica. Gente, tudo isso é sobre a série Telecosmos, Plantão 7, episódio 3. Ilha de Baal, cadê Deus e eu conheço? Sua participação consciente é que está modificando a realidade. Tudo isso era projeto, Rafael, intenção? Sim, por muito tempo. Só que era preciso que houvesse você, eu, ele, um conjunto de seres junto à fonte das fontes para acontecer. Então, o Deus sou eu, o Deus é você, que se coloca consciente para que nunca mais haja algo sequer parecido com isso. E não haverá. Mas é preciso que eu confirme isso agora. E esse episódio, Rafael, vamos estar tratando da destruição do sagrado feminino. Como é que foi? Que razão a isso? História, enfim, a gente vai estar tratando disso. E já começamos, né, Rafael, com 4 imagens bem significativas. Bastante impactantes, lembrando que a destruição do sagrado feminino não é um assunto recente, é milenar, e é isso que você precisa entender agora, de uma vez por todas, porque a Assembleia Geral Cósmica é você encerrar todas essas informações, ligar de baixo para cima. Vem com a gente, vamos em frente. Pela capa, vocês estão vendo que a pedofilia, o castigamento a mulheres e crianças, a delegação da Marcha de Mulheres Negras no Brasil e o que diz uma religião, o muçulmanismo, né, o islamismo, está relacionado diretamente. Isso não é teoria da conspiração. Nunca foi uma ideia que é colocada e acalentada por um ou dois. Isso é sobre todos nós. Então, esse eu com isso é sobre eu, sobre você. Então, tenham muita atenção a esse plantão. É o mais importante, talvez, de todos, até aqui. Dos 3 que estão indo ao ar, esse está sendo o mais importante. E Baal está aí, vivo para muitos, de má vontade. E é a destruição disso que está sendo feita agora, em tempo real. Então, uma mulher sendo castigada, qual foi o crime dela? Será que é relevante? Olha o castigo que é imposta. Ela está tendo o pavilhão auricular, o ouvido, dilacerado por um tipo de faca dentro do ouvido. Dentro do ouvido está sendo enfiada uma faca em uma mulher. E isso ao vivo, no país Irã. Foi no Brasil que ocorreu que uma delegação de mulheres na capital federal desse país, que é Brasília, fosse alojada em um estábulo de cavalos com merda embaixo, que sequer retiraram a merda do pé embaixo dessas mulheres. Você acha que Aconteceu isso é uma aqui. coincidência? Você realmente acredita que foi por dificuldades de encontrar locais para alojar essas mulheres? Realmente você acredita isso?
entender que esses rituais estão em todos os lugares. É isso que você precisa ligar de baixo para cima. Fazer essas conexões. E aí entender que isso tudo está ao seu redor, mais próximo do que você imagina. Não está longe em outros continentes. Está próximo, muitas vezes ao seu lado, e você não percebe ou finge que não quer mexer com isso. E é por isso que a pedofilia, que há uma insistência dentro da sociedade ocidental de legalizar a todo custo, ela é amplamente uma realidade no mundo asiático, no mundo africano, dentro de religiões como o islamismo, meninas afegãs de 5 anos compradas, vendidas como mercadoria. Mas por que elas são compradas e vendidas, Rafael, como mercadoria? Porque existe uma religião dentro de um de seus livros, o islamismo, que diz lá no livro Muslim 4, versículo 1039. Aisha disse para Maomé: Você nos fez iguais aos cães e aos jumentos. Guardem isso, preservem isso, porque é isso que está sendo destruído de baixo para cima. Porque ao longo desses anos, vocês, em meditação, vieram destruindo de cima para baixo. Agora o serviço é comigo, é com ele, é com você. As mulheres sendo tratadas como cães ou aos jumentos mostra o respeito que dentro desta sociedade eles veem essas mulheres. E isso mostra a prática daquela imagem superior à direita ali, onde eles têm, diante da lei, autorização para casar com menores de idade. Mas menores como essa imagem, uma menina de 5 anos, uma menina de 5 anos que é comum esse casamento lá, e pior, na noite de núpcias, essas crianças ou sobrevivem e são tratadas depois como escravas, ou não resistem à noite de núpcias e são descartadas como lixo após essas noites de núpcias. Agora veja você o que estamos lidando aqui e a importância de você observar esse cenário e entender e encerrar. O propósito é esse, é realmente esse, encerramento. E aqui na Assembleia Geral Cósmica, você está executando este encerramento. Coloca aqui no chat seus decretos de encerramento, pois é aqui a Assembleia Cósmica, não é em outro lugar, é aqui. É uma Assembleia aberta, seja no gravado ou no ao vivo, você deixa o registro de que está encerrando esse tipo de energia. Enquanto isso, a Eliana entrega a informação no chat, exatamente isso, comparando a esses tipos de atrocidades com a ilha de Epstein, só que legalizada. Ou seja, as leis desses países permitem vocês, acreditem nisso, executar isso diante da permissão da lei. É um caos tão absurdo, como a Eliana disse, que Adolf Hitler, conhecido lá pela sua na Segunda Guerra Mundial, ficaria horrorizado, pois ele não chegou a este nível de atrocidade. Então, percebam o grau que é essa atrocidade. Entendam isso. E liguem de baixo para cima, encerrando, sejam por suas famílias, sejam pela sua hierarquia, seja por tudo que precisa e é necessário entender. A imagem de uma gilete, por si só, pouco quer dizer. Mas por que isso funciona como uma segunda capa dessa live? Porque essa capa aqui traz a criança que não quer mais ser abusada.
traz a criança que quer parar um casamento legalizado em muitas nações e que nunca foi divulgado. Por exemplo, aqui na América do Sul, há pouquíssimo tempo, a Colômbia encerrou o casamento infantil. Estamos falando desse ano. Colômbia, aqui, América do Sul. E ao longo dessa live vocês vão ver o que é casamento legalizado no Brasil. E por que essa atrocidade acontece até aqui a permissão. Tenham atenção a isso. Os de má vontade que nos assistem, porque estão precisando agora fazer isso, e os de boa vontade. Essa Gillette, ela trata de uma legalização, costume, hábito, tradição, comportamento, mania de um conjunto de pessoas na África, na Ásia, que aceita isso como parte da cultura, aceita isso como parte da sua religião, seja ela religião islâmica, animista, seja ela outra forma religiosa. Só essa pessoa dessa mão, ela retalhou em um país de mais de 1.000 crianças. Uma pessoa que não está em Ilha de Baal, mas pertence a uma dessas ilhas. Então, veja, nem sempre a Ilha de Baal vai estar no local. Você leva ela para onde você estiver. Essa retalhadora leva essa Ilha de Baal com ela. Inocente, culpada, ela leva. Recebeu informação de terminar? Recebeu. E continuou por quê? Porque não alcança. E por que, Rafael, que não alcança? A gente vai estar detalhando isso aqui também para vocês. É importante você entender que dentro desses países, desses continentes, a gente está citando informações de mutilações legalizadas, ou seja, criaram leis para tornar esse tipo de mutilações algo legal, autorizado. E isso está tão inserido na cultura do país que eles acreditam que estão fazendo uma benfeitoria em mutilarem genitárias de meninas, crianças, durante o seu período infantil. As 7 grandes calamidades e tormentas da humanidade, verdades amargas, live 3. Solicitamos que assistam a live de 2024, os 7 selos. Esta live, esta apresentação é sobre o selo 1, o ar. A destruição do sagrado feminino está até aqui, em todo lugar. Não é só um desrespeito, uma piada, é um modo de vida instaurado, institucionalizado, seja por lei, país, constituição, seja por manias, comportamentos, seja por costumes, hábitos, tradições, institucionalizado. Você, de boa vontade, vem há anos destruindo isso de cima para baixo. Agora cabe a você, a mim, a Rafael e a todos os de boa vontade, e cabe a exposição vexatória aos de má vontade, que também receberam essa informação, mas se colocaram fora. Devem agora ter a cara esfregada nesse esterco sem fim e saber por que se deixou ficar para trás. Essa é a live. Assistam. O link está aí. Procure. Esse é o nome. Apocalipse 7 selos. JC, 8ª edição. Esses são os selos. Cada verdade amarga representa um selo. Já passamos para vocês 3 selos. O selo 2, o selo 3 e agora o selo 1. Ainda faltam os outros selos: terra,
o selo da consciência crística, o éter, o selo do silêncio e o selo da luz. Mas por que, Rafael? Porque o sagrado feminino esteve sempre abaixo dessa tabela. Ninguém alcançava até aqui sequer isso. Não alcançavam a vergonha, nem alcançavam a humilhação, nem alcançavam a culpa e nem alcançavam a ofensa. Por isso era aceito ser gado, mulheres e crianças, porque sequer alcançavam a frequência. Então, cristianos estavam numa frequência menor do que 20 Hz. Sim, a frequência na qual esteve esse planeta, esse pedaço de terra aqui, chamado Terra, 7,83 Hz. Agora vocês entendem e validam. Essa frequência foi a frequência da mutilação. Essa frequência foi a frequência da morte de mulheres. Essa frequência foi a frequência da morte de crianças. Essa frequência foi o negócio. Demanda, procura, lucro e prejuízo. Para ver lucro e prejuízo como o capitalismo conhece e como as economias anteriores conhecem, foi preciso instituir uma frequência abaixo da culpa, vergonha, ofensa e humilhação. Está claro? Está preciso, Rafael? Sabe, Cristiano, você trazendo essas informações, eu lembro que passei por algumas notícias aí científicas, sempre que trazem a herança de intelecto de um filho, sempre herdado pela mãe. Os genes intelectuais, a grande vantagem, tudo vem, o filho herda da própria mãe. Então, para não trazer um hertz que eleve, você coloca a mãe, ou seja, a mulher, numa condição sempre inferior, inferiorizada, para que durante sua vida esses traumas sejam transferidos sempre para as outras filhas e os homens, sempre sejam eles filhos ou maridos, tratem elas com desprezo e pouco valor. E observe aqui o que a gente está dizendo sobre a tabela Hawking. Nós estamos falando nesse retângulo vermelho sobre a parte mais baixa em hertz ligado a sentimentos e emoções. Aqui, nossa ressonância Schumann sempre foi colocada abaixo de 20 por um propósito, sempre interrompida. E como que se bloqueia o avanço da ressonância Schumann? Todos esses rituais de sacrifícios que desde que a história que você conhece é contada, existem e passam gerações e gerações, e esses rituais de sacrifícios mantêm sempre ativo esse tipo de cenário para manter sempre baixa essa frequência. Quando você abre um pouquinho seus olhos, a Schumann dispara, dá picos, dá saltos, e eles desesperadamente criam novos cenários de rituais para compensar isso, reduzindo novamente. E é isso que você está entendendo. Aqui, Eliana responde: este quadrante do orbe era o palco dos horrores. Entenda isso. Entenda e perceba o que nós estamos informando para você aqui. Assembleia Geral Cósmica. É aqui, nessa live, que você tem que validar isso. É escrevendo no chat, ao vivo, ou se você está vendo no gravado, informando no gravado. Reconhecendo, colocando sua energia para encerramento. A Paula está lembrando aqui sobre a bestialidade. Rafael, não por acaso foi entregue também pelas plataformas formações tratando disso. Tratamos da bestialidade. Depois vou colocar o link para nos coletivos. Temos formação tratando da besta, temos formações tratando da bestialidade. Isso tudo foi entregue aos de boa vontade, mas qual foi o valor dado a isso? Veja que estamos tratando aqui do comércio? Não. Estamos tratando aqui de
Demanda e procura? Também não. Estamos tratando aqui do porquê que a frequência de 7,83 Hz possibilitou ninguém enxergar nada. E foi preciso a descida da fonte das fontes para haver devido clareamento. Isso está disponível agora aos de boa vontade e principalmente esfregado na cara dos de má vontade, que tem uma oportunidade de... Vamos trazer o da Fátima aqui. Vamos trazer o da Fátima aqui. E eu queria aproveitar a oportunidade que a Fátima se manifestou, Cristiano, e abrir a nossa tela aqui. Eu quero fazer um reforço, né, a informação da Fátima. Abre para nós a tela inteira aqui. A Fátima diz: o tempo de não se manifestar, o tempo de fazer que não se vê, não se sabe também é encerrado neste agora. A própria Bíblia informa que, dois pontos, os mornos serão vomitados. Agora é a hora de agir. Eu quero acrescentar aqui, gratidão, Fátima, na sua condição de Gaia, que os donos deste local, deste órgão, são os gaianos de Mercúrio, de Nova Terra. E eu peço a todos os moradores desta casa que assumam imediatamente a condição de proprietários desta casa. Porque ao assumirem como proprietários dessa casa, vocês enxergam todos os outros como intrusos. Sim, intrusos. E ao enxergar como intrusos, é como dentro da sua casa. Dentro da sua casa, você recebe quem você concorda e tem simpatia. Por exemplo, uma visita. E esta visita está com acesso limitado ao celular, não vai nos locais íntimos, não vai abrir a sua geladeira, não vai mexer com as panelas do seu fogão. Está com acesso limitado. E você, Gaiano, você de Nova Terra, você que é filho ou neto desta terra, assuma verdadeiramente como proprietário deste local para colocar para fora, expulsar esses invasores. E os visitantes comportem-se como visitas e respeitem as regras desta casa, pois ela tem dono. São os gaianos de Nova Terra. E sua mãe está aí para verdadeiramente colocar ordem em todo este local. Sim, é. Vamos em frente. Culto histórico. Então, a destruição do sagrado feminino. Vamos frisar. Antes do cosmos surgir. Antes. A anomalia masculina originou a destruição. A primeira forma masculina, o primeiro pai, ignorou o feminino e concentrou sua atenção no único masculino que existia até ali, o representante do elemento fogo. Então, o caos se iniciou. Veja que surgiu no princípio e desceu. Isso foi uma necessidade? Não. Isso foi uma resultante de uma desatenção daquele masculino original. E aquele masculino original proporcionou até aqui essa destruição do sagrado feminino. Proporcionou. Porque direcionou sua atenção a um igual e ignorou o que o sagrado feminino é: a criação, a sustentabilidade, estrutura e muito mais. Os 4 pilares ignorou por completo. Porque cabe ao masculino a direção a partir desses pilares. E esse primeiro masculino ignorou isso. Não fez a pausa do silêncio adequada
para compreender que era preciso, naquele momento, andar ao lado da sua amada, porque o território era desconhecido. E ele só poderia enfrentar aquele território desconhecido ao lado dela. E não fez. Por isso, se perdeu no buraco negro junto com outros da família princípio. O pai, a mãe e os 4 elementos. E só sobrou um representante aqui e uma filha que fez o caminho para também estar aqui junto. Agora, somos 4. No nível de cosmos, somente 3. Aliás, perdão, no nível de cosmos, somente 2, que ainda não havia a representação de Rafael. Então, a nível princípio, somos 4 hoje. Pai, mãe, elemento fogo, e ela é elemento luz. Então, o ar. Ela é elemento ar. Então, luz, silêncio, elemento ar e elemento fogo. E a nível de cosmos, só a luz e o fogo sobreviveu. No livro A Criação do Cosmos, foi entregue no episódio 23 a anomalia masculina, a necessidade e a continuidade. O pai do cosmos, onde todos se encontram, era conhecido como Indra. Indra deu origem a diversos nomes que vocês agora conhecem: Licônios, Jeová e outros mais. E esse pai, Indra, fez questão de haver o ímpar. Ele não tratava de pares. Seus filhos foram 7. Ímpar. Faltou um casal. A partir dessa falta, a anomalia se estabeleceu. Aqui nesse recorte, página 124, foi escrito: a causa primeira a manifestar todas as continuidades de horror, ignomínia, mentiras, roubos, sequestros, porque houve separação no cosmos. Então, além do prejuízo que no princípio houve, um pai do cosmos continuou com a necessidade de haver prejuízo. E dessa forma, os planos de continuidade de rondas permaneceram por tantas rondas. Da ronda 1 à ronda 11. Foi preciso haver a ronda 12 para se corrigir por completo isso. Pensa, cada ronda é como um governo. Foi preciso haver o 12º governo para se corrigir adequadamente. E então, nós temos agora o resultado. O surgimento do cosmos foi assim, mas a sua continuidade está na nossa responsabilidade, na minha, na do Rafael e na de todos que aqui nos assistem. Está na responsabilidade do bem-estar, da saúde perfeita, da paz eterna, da abundância infinita. O desespero e a angústia, até o último instante, vai acontecer. Então, você vai ouvir ainda sons altos, você vai ouvir todo tipo de distração, mas é preciso que você se permita permanecer no caminho. É o caminho, a única importância agora. É no caminho que você esquece tudo e permanece você, fazendo uma trajetória nesse caminho. Você vai escutar demais o vizinho brigar, o som na rua, criança chorar, mas é dito a você: permaneça no caminho, faça a sua trajetória com certeza e convicção, pois desse jeito e não de outro jeito que você vai permanecer dentro da verdade. Vamos em frente. A ressonância Schumann é Gaia, alterando a realidade, assim como Gaia trouxe uma informação aqui nesta live. Então, congelando incêndios, tudo isso é sobre a expulsão da ignomínia, da repulsa, do desespero, expulsão da angústia e expulsão daqueles que não querem entender, porque não querem sequer
muitos alcançar o estágio da culpa, vergonha, ofensa, humilhação. E sequer querem atravessar esse estágio, atravessar o estágio da angústia, ir além da ofensa, ir adiante da humilhação, ir adiante e mais da culpa. Não querem fazer isso, não conseguem enxergar isso, não conseguem escutar isso. E a esses cabe o seu destino, que foi construído. Permaneçam, vocês de boa vontade, no caminho. Ignorem tudo mais. Façam a sua trajetória dentro de o caminho. Então, o certo vem. Gaia deixou um recado no chat, Cristiano, ali, por favor, torna público isso, pois precisamos, em Assembleia Geral Cósmica, sempre reforçar as informações entregues. Por favor. A casa é nossa. Quem não pertence tem que sair. Lembre-se do que aprendemos com a grande mãe. Não existem coitadinhos, doentinhos, vítimas. Tudo está onde tem que estar. São colheitas. Então, nesse momento, Gai está dizendo a você: não tem mãe solteira desnaturada com filhos, não tem idoso deixado na rua, não tem desempregados conscienciais, não tem violentos que se dizem agora que estão remissos e continuam a praticar às escondidas suas violências. Deixa de existir isso agora. E Gai está afirmando e confirmando, e você acertando agora isso, em Assembleia Geral Cósmica, votando pela expulsão daqueles que não são humanos. É você entender que todas as oportunidades foram dadas, todas as informações foram entregues, e aqueles que reconheceram, validaram e decidiram seguir em frente, se reconhecendo o estágio que estavam para avançar e melhorar dentro de si, se permitiram fazer isso, avançaram e conquistaram alguns direitos. Mas aqueles que não oportunizaram, não conseguiram avançar, outras oportunidades terão em outras casas se sobreviverem a tudo isso, ou se restarem algo de bom em tudo isso. Gratidão, Gaia. Gratidão, Fátima. Essas verdades são proferidas aqui. Diz o líder religioso do islamismo que as mulheres são animais criados por Alá para serem usadas pelos homens. Não são diferentes de vacas, ovelhas, cavalos ou mulas. Deus fez as mulheres semelhantes aos humanos para que elas não assustem os homens. Foi um líder religioso. Diversos sites tentaram descredenciar isso, Rafael. Os chamados checadores de fatos, que são os de má vontade. Eles não checam fatos como aquele julgamento da mulher tendo inserido no seu pavilhão auricular, no seu ouvido, facas afiadas. Eles não enxergam fatos como o desgoverno brasileiro que votou contra a condenação do Irã por repressão às mulheres. Eles não enxergam fatos como a delegação da Marcha das Mulheres Negras, alojada em estábulos sobre merda, na Granja do Torto, em Brasília. Eles não enxergam esses fatos. E somos nós, os de boa vontade, que enxergamos isso e escutamos isso e direcionamos a energia necessária, a informação. A informação vem a você com facilidade para direcionar. Você não procura a notícia, você é a notícia.
E essa notícia é direcionada para aqueles de boa vontade em outros ramos, no ramo militar, no ramo jurídico, no ramo financeiro, no ramo político, a fazer a coisa certa, pois são obrigados a fazer. Esse momento é de colheita e de consumo. Que seja acelerada sua colheita e seu consumo para que deixem imediatamente esse local. A morte de bebê de 1 mês por mutilação genital feminina reacende o debate sobre a prática na África. Essa notícia é do ano passado, agosto de 25, mas no qual que ela está baseada? A legalidade ancestral. Aisha disse para Maomé: você nos fez iguais a cães e aos jumentos. Não só na religião islâmica, mas diversas outras religiões antigas professavam o mesmo: a mutilação de crianças, de mulheres, a modificação de seres inferiores. Em Esparta, eram as crianças jogadas no abismo porque não eram boas para a guerra. Na Ásia, são as mulheres que, por costumes, são entregues umas argolas para esticar seus pescoços, porque assim elas se tornam atraentes aos homens, dado que são iguais a cães e jumentos. Os cães e jumentos têm que ficar atraentes, então usam argolas para esticar seus pescoços. São essas notícias ou são o encerramento de realidades ignóbeis, insípidas, inodoras, inúteis para você de boa vontade? Você não precisa de ideologia, você está fora do progressismo, você está fora do socialismo, você está fora do comunismo. Então, professe a real realidade agora. Respira fundo que tem mais. Miss Mundo 2025, candidata da Somália, revela que sofreu mutilação genital na infância. Olhe para esta mulher. Tente não vomitar pelo que ela passou. Olhe para esta mulher em Serra Leoa e também tente não vomitar pelo que ela passou. Tanto um país, a Somália, quanto Serra Leoa, são devastados há eons pela mutilação. Tudo por luxúria, poder e controle. Tudo baseado naquela ressonância Schumann de 7,83 Hz, que determina que políticos se deem as mãos, que determina que a ONU informe que isso é uma tradição, um costume na qual eu não posso me meter, que determina que um capitalista diga que isso dê lucro ou não dê, e ignore que seus funcionários são mutilados, e ignore que seus filhos são vendidos como escravos. Isso tudo é sobre ressonância Schumann. Isso tudo é sobre a anomalia primária masculina. Isso tudo é sobre a fé professada por Indra, que depois passou para seus descendentes, Jeová, Miconos e tantos outros, Amiotá e tantos outros, Chocan. Por quê? Para que favorecesse o forte. E quem é esse forte? Aquele masculino fabricado que ignora que está numa bolha fora no feminino, que ignora tudo e a todos. E você, de boa vontade, no masculino e no feminino, que tem as duas polaridades, porque todos vocês têm. Então, você, com a polaridade feminina, aqui do lado esquerdo, você foi mutilado, mesmo que não tivesse nenhuma vida no feminino. Você foi mutilado. Você foi vendido. Você foi mercadoria. Mesmo que você não tivesse nenhuma vida sendo mulher. Entender isso é entender o que você está fazendo aqui agora.
10.000 crianças, praticamente, ali, segundo a notícia, morrem entre 2 e 3 anos, depois de chegarem a prostíbulos. Diversos filmes, Rafael, entregaram isso também, sobre a prostituição infantil. Me lembro agora de um episódio do 007 que falava sobre as escravas brancas com 7, 8 anos, que uma das que participaram do filme foi uma escrava dessa que sobreviveu. E então você tem a campanha de uma empresa que ajudou a localizar algumas pessoas, mulheres na sua maioria, e crianças. E terminamos com essa constatação: depoimento de mulheres, depoimento de crianças, e você continua a acreditar num homem que nem homem é. É um monstro, é um réptil, é um cocô, é um ameba, é um protozoário, é algo que é uma anomalia, que sequer tem vida ou vida vivente, e nunca teve. E são 7 bilhões que têm essa condição e que estão sendo expulsos por furacões, por terremotos, por doenças. E você é convidado a entender o que é ter pena e o que não é ter pena. Decide isso. Quando isso acontecer na sua família e do nada uma pessoa se tornar mendiga e do nada se tornar um semi-morto numa cama de hospital e do nada isso acontecer na sua família, entenda que é por causa disso também, mas entenda para valer e queira entender, porque ainda insistem no coletivo de não entender o que é preciso. Mesmo depois de tantos anos com vossa mãe aqui em chão, agora vão entender por minhas palavras, porque estou professando a verdade para vocês, e pela confirmação de vosso Pai, código-fonte masculino, a justiça. Agora vão entender na nossa linguagem. Ah, vão. E não vai ficar pedra sobre pedra. Não pensem que esse tipo de cenário está em outras fronteiras, em outros continentes e não está próximo de você. Veja essa mensagem dessa companhia de leite aqui, uma marca nacional, onde está divulgando um, uma ação social de divulgar fotos de desaparecidos e já está colhendo resultados. Isso é aqui, nesta nação. E o que diz Eliana, a que ponto chega um monstro? Investigação. Aqui alguns exemplos. Essa, pela Igreja Católica. Vaticano, uma ilha de Baal, apontou mais de 216 mil crianças vítimas. Irlanda, 800 bebês encontrados em cova coletiva. As notícias são de anos diferentes, mas professam a mesma verdade. Damares nos disse que um estuprador em Minas Gerais foi dar palestra a alunos de juíza. O judiciário confirmando esse judiciário que não me representa. Veja, o que nós estamos enfrentando nesse momento é andar dentro do caminho, para que isso não te acometa. Você nunca mais descer na culpa, vergonha, ofensa, humilhação. Receba isso pelo coração e pela mente. Coloque a eletricidade da sua mente com foco adequado. Coloque o magnetismo do seu coração com foco adequado. Sem raiva, sem ressentimento e sem angústia. Esteja firme e permaneça firme ao longo desse ano, porque muitas coisas horrendas acontecerão. Isso ainda não é nada. A história real de 3 crianças leiloadas no mercado islâmico. Isso não é nada. Quero chamar atenção aqui a essa notícia ao centro, a Gazeta Brasil. Minas Gerais, estuprador e assassino de crianças de 5 anos dá palestra
Quem está entregando isso é Damares. Você sabe quem é esta mulher? Você já o pesquisou? O quanto ela ergue essa bandeira sobre esses problemas ligados aos menores de idade, ao tráfico humano, ao quando ela sozinha na bancada erguia esta bandeira e muitos lá dando risada, quando ela sozinha falava lá sobre os problemas ligados lá naquela ilha no final do rio Amazonas, onde deságua o oceano, no estado do Pará, falava da ilha de Marajó e sobre tudo que se cerca sobre aquele estado, todo aquele local, aquela região específica, e ela, na época, era até ridicularizada pela imprensa. Aí, vamos ligar de baixo para cima, vamos entender. Enquanto isso, Cristiano Fátima, Gaia pretende impedir o carnaval. Está a formar uma grande quantidade de chuvas para devastar tudo de norte a sul. Aqui, filho mestre, pai criador, corrobora, valido, validado está. que assim seja, Gaio, que assim seja. Hamas mutilou e estuprou mulheres antes e depois de mortas. Relato das atrocidades no ataque a Israel. É preciso que validem o grau de monstruosidade que estamos aqui ainda não mostrando completamente, pois estamos em live aberta. Mas à medida que as próximas verdades avancem, e por isso o Auto Escolhido está lá para informações adicionais ao que está sendo entregue nessas lives. Acompanhe, pois lá está sendo entregue todos os dias informações adicionais para que você saiba. São 2 lives de Assembleia Geral Cósmica. 18h18, segunda, 19h30, sexta-feira. Para entender por que grupos se reúnem para estuprar mulheres mortas. Por que grupos se reúnem para estuprar crianças mortas? Por que a exploração sexual na Ilha de Marajó ainda é mais angustiante que a da Ilha de Epstein? Por que a violência em grande escala acontece no mundo e aqui no Brasil? No mundo, 35% das mulheres experimentaram violência na mão de parceiros, atuais ou passados. No mundo, 650 bilhões de crianças vivas foram casadas, quase 1 bilhão. E 1 em cada 3 se casou antes dos 15 anos. No mundo, 200 milhões de mulheres sofreram mutilação, números oficiais. No mundo, mulheres e meninas são 71% de todas as vítimas de tráfico de drogas, do tráfico de pessoas detectadas globalmente. Por que não traficam homens? Para meditar sobre isso. Por que na demanda e na procura não entram homens? É claro, existem prostitutos e eventualmente também são traficados, mas porque a grande maioria é sempre mulheres e crianças, porque as religiões tratam jumentos, mulas e inferioridade. Em todas as religiões há descrição da inferioridade das mulheres, todas as religiões. Católica também tem, não é só o Islã. No hinduísmo também tem, não é só o Islã. Todas as religiões têm isso indubitavelmente, a inferioridade de crianças e de mulheres. Então, é você que está modificando de baixo para cima. Você. Porque de cima para baixo, muitos aqui que estão conosco, de boa vontade, já fizeram esse grandioso trabalho. E somos muito gratos pelo seu trabalho. Mas aqui, o trabalho persiste e continua. Permaneçam vivos e sãos em coletivo. Vocês não conseguirão permanecer sãos se saírem do coletivo de boa vontade. Esse é um recado claro. Permaneçam em coletivo.
permaneçam em coletivo. Os de boa vontade enlouquecerão fora do coletivo. Os de má vontade são convidados a participar e a permanecer, para que entendam o que são e o que fazem a partir de agora, porque já está registrado para as casas que vão do jeito que vão. Mas o que fazem daqui em diante? Brasil agora, Rafael. Casamento infantil deu no jornal em 2020. Então, em 2020, um em cada cinco meninas estava casada antes dos 18 anos. O Brasil é o quarto país do mundo em abuso infantil e de mulheres. Progressista, nos últimos 30, 40 anos, faculdades com maconheiros e professores comunistas, saúde, que indica que uma criança tem que perder a identidade, jurídico, que indica que deve se defender criminosos. Esse é o resultado. Uma em cada cinco meninas casada antes de 18 anos. A pobreza sendo mantida. A avó que é presa por vender netas para esse monstro aqui, esse magricela, que você só indica e olha para ele e diz, não, é um coitado. São esses coitados que abusam de crianças, são esses coitados que matam mulheres, são esses coitados, quando bem vestidos, que passam por você e te dão um bom dia. O coitado do João, que se dizia Deus, tinha uma fazenda de mulheres para ter bebês e vender. Fabricava bebês. Nas 34 ilhas de Epstein, tem atualização que vocês vão saber agora, depois dessa live aqui, eu vou estar colocando. Tem mais que foi verificado, que vocês estão destruindo agora, para que aqueles de boa vontade, no jurídico, forças armadas, policiais, enfim, o que é preciso, derrube tudo isso agora. E é derrubado por nós, pela nossa ação. Nossa ação. Nada vem de fora. O que vem foi feito em meditação, de cima para baixo. Então, parabéns você que participou. Está registrado em livros, atas do Conselho Cósmico, decretos de pai e mãe. O que você tem feito está registrado. Nossa gratidão. Agora é convocado os de boa vontade e convidado os de má vontade a participarem da real realidade. E você que está desde o primeiro episódio acompanhando domingo passado essa Assembleia Cósmica, já vê resultados na prática. Veja, segunda-feira, o que explodiu sobre este piloto que foi preso dentro de uma aeronave comercial, acusado de tráfico de crianças. E à medida que isso foi tornando-se público, foram surgindo mais verdades, como esta avó que vendia seus netos e vizinhas para este piloto, vendê-las, usá-las. Entenda a importância que você está do outro lado dessa telinha em Assembleia Geral Cósmica, validando e tornando esta energia qualificada suficiente para que os órgãos competentes tomem providência. E é isso que nós estamos fazendo aqui, dando ordenança para a finalização de tudo isso. E Serra Leoa, onde você viu antes, mais de 80% de mulheres mutiladas. Agora que está conseguindo proibir casamento de meninas. Colômbia, agora que está conseguindo proibir casamento de meninas. É energia. Quando você finalmente valida que energia gera informação, que gera atitude, isso acontece na prática. É quando você valida, porque para essa notícia de ter aquele monstro ali com uma criança de 5 anos, é porque você está validando isso. Está tornando possível o monstro ter cara.
Porque até aqui os monstros não tinham rosto e agora estão tendo. Monstros estão tendo rostos. Então, você, parabéns que está validando. E você, de má vontade, seja bem-vindo. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E saiba que o que fizer daqui em diante é registrado por vossa mãe e por vosso pai. Porque um monstro como esse aí se apresentava com alegria, se apresentava como professor de matemática. Está aí o registro, você pode acessar esse site do jovem pedófilo. Era um carismático professor de matemática. E muitos dos que vocês amam, artistas, são carismáticos e são monstros. Como dizia o querido Chiapano, né? Como ele falava tantas vezes, se referenciando ao que os monstros eram de verdade, e que você que viu os lives do Chapano, assim como eu, sabe o que eu quero dizer. Esse monstro aí, você está encerrando todas essas monstruosidades, mas reconheça na sua família também se tem um monstro igual ao Epstein. Reconheça de verdade o monstro carismático. Ah, ele coloca comida na minha mesa, ele paga as minhas contas. Reconheça o monstro que é. Suas contas vão ser pagas, sim, desde que você assuma o risco de ser um ser. É um risco que você assume em ser um ser. Ser um ser não é fácil, mas vale a pena a todo momento. Ser um ser é fazer o caminho e vale a pena a todo momento. Ser um ser não é só palavras, são ações, atitudes. Ser um ser é você abandonar uma casa se preciso. Ser um ser é você preencher um BO se necessário. Se você tem 1,50 m, 40 quilos, ou se tem 2 metros e 200 quilos. Ser um ser. É sobre isso tudo. Não é sobre ser pouca coisa. É sobre ser herói de fato. E assim, encerramos esse conteúdo, a live 3. Muita gratidão, Rafael. Gratidão a todos que estão conosco até aqui. E você que vai vendo gravado, deixe no chat registrado, imprima a sua ordenança, decrete, é aqui o local, não é em nenhum grupo dentro das plataformas, é aqui que você decreta, pois é aqui a Assembleia Geral Cósmica. Vem com a gente e 19h30 fica o convite daqui a pouco mais para a nossa live tradicional de sexta-feira do Governo da Vida. Até daqui a pouco.